E amanhã, 15 de novembro, nós temos o dia da proclamação da República. Tem votação amanhã também, mas amanhã é feriado. Nós comemoramos no Brasil o dia da proclamação da República. Para a gente entender o que aconteceu naquele 15 de novembro de 1889, eu vou conversar agora com o jornalista Edson Veiga, que é autor deste livro aqui, Essa Tal Proclamação da República. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Prazer imenso estar falando com vocês. É, todo mundo diz que a proclamação começa, na verdade, no baile da Ilha Fiscal. O que foi esse baile, Edson? E por que ele tem essa importância tão grande na proclamação? Olha, Marcelo, é muito interessante porque esse baile, até no livro eu chamo de a última balada do Império, né? Porque realmente foi uma festa gigantesca, assim, foi um investimento de 10% do orçamento da província do Rio de Janeiro na época em uma só festa. Isso, se atualizar o valor da época para os valores atuais, dá coisa de 15 milhões de reais para uma festa. Foi uma. E isso não era muito comum, né? Até o Império, a monarquia brasileira, por toda essa situação sui generis, né, de um império que não estava na Europa, que teve essa transferência anos, quase um século antes, para o Rio de Janeiro, sempre é conhecido por ser um império que não festejava com tanta fartura, com tanta. Não era como os impérios europeus, que tinha aquela. Era uma coisa mais comedida. Mas essa festa, ela foi organizada pelo Visconde de Ouro Preto, na época, que era o chefe do Conselho de Ministros. Então, ele era um cara importante ali no governo. E ele queria justamente passar um recado para os republicanos que já andavam conspirando, principalmente na ala militar, né? A gente não pode esquecer que a República, quando se diz que a República Brasileira é uma coleção de golpes, ela começou como um golpe de Estado, dos militares na monarquia. E ele queria dar um recado para esses conspiradores de que estava tudo bem, de que a monarquia ela estava indo bem, que ela podia se dar o luxo de festejar. Então, o pretexto foi uma festa para os oficiais de um navio chileno que estava aportado no Rio. Havia um segundo motivo, que eram as bodas de prata da princesa Isabel, e, no fundo, a grande motivação foi realmente passar esse recado. Mas o cardápio foi gigantesco, né? Era uma coisa, não me recordo, estou até olhando aqui no livro, mas era uma coisa assim, 800 quilos de camarões, 1.300 frangos, 14 mil sorvetes, 10 mil litros de cerveja, 304 caixas de vinho. Enfim, foi uma festa de arromba, mas dias antes aí do dia mesmo da República, foi dia 9 de novembro de 1889, e acabou sendo, quer dizer, o último, o canto do cisne, né, da monarquia brasileira. Como é que foi a véspera, Edson? No dia 14 de novembro, como é que foi assim quando Dom Pedro II foi dormir, ou quando o Marechal Deodoro foi dormir? Eles já estavam esperando que ia acontecer alguma coisa, já tinha uma movimentação. Como é que foi essa véspera? Então, existia esse movimento republicano já vinha desde a Guerra do Paraguai, desde um pouco antes, em vários setores da sociedade, e os militares eles estavam tomando a frente desse movimento. Quer dizer, a monarquia brasileira ela era algo muito tardio, né? Imaginar que o Brasil nessa época era o único país do continente americano que não tinha proclamado a República. Então era algo que já se dava como certo. O próprio Dom Pedro já imaginava que ele seria o último imperador, que em algum momento isso iria acontecer. O que acontece é que o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que acabou se tornando o primeiro presidente do Brasil, ele também, embora simpatizasse com a ideia de uma república,
ele era muito leal ao Dom Pedro. Ele até dizia que preferia que isso acontecesse depois que ele carregasse o caixão do Dom Pedro, algo assim. Eles tinham uma relação muito de respeito mesmo. Mas cada vez mais dentro da ala militar havia uma insatisfação. E isso foi precipitado pelo Visconde de Ouro Preto, esse chefe do Conselho de Ministros, porque ele promoveu ali um pouco antes da data da República, ele vinha promovendo uma série de mudanças na Guarda Nacional, ou seja, ele quis interferir na organização do Exército. Isso, claro, que criou algumas rusgas. E na véspera, dia 14 de novembro, ele anunciou que 2 tropas seriam transferidas, 2 tropas centrais do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro era a capital, né, do Império, era a cidade mais importante do Brasil, e 2 tropas centrais, elas seriam transferidas para uma região mais periférica. E isso, o major Solon, que foi um dos participantes dessa reunião, ele saiu muito contrariado disso. Ele falou, não é possível, era tudo o que eles não queriam. Já existia uma animosidade, e ainda com uma notícia dessa, ele ficou muito contrariado. E a decisão dele até parece muito com algumas coisas que acontecem hoje, né? Quando a gente vê as fake news que surgem de fatos reais, mas são deturpações desses fatos reais e tomam proporções gigantescas. Em vez de voltar para os militares com a notícia, com o recado, ele preferiu criar um boato em cima daquilo, uma tentativa, na verdade, de derrubar o Visconde de Ouro Preto. E o boato que ele criou foi, olha, vamos ter que transferir essas 2 tropas, que era verdade, e, além disso, tem uma ordem para prender o Marechal Deodoro e o Tenente-Coronel Benjamin Constant, ou seja, 2 da alta cúpula do Exército, como se o imperador quisesse prendê-los, ou o Visconde quisesse prendê-los. E isso, ele saiu espalhando essa mentira, essa fake news daquela época. E, é claro, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha... Enfim, a comunicação era muito mais precária. Isso foi no boca a boca ali, só circulou entre pessoas bem informadas e interessadas nessa parte, ou seja, a elite militar. Mas houve um burburinho e começou uma série de desencontros de militares indo para as ruas, na verdade querendo a derrubada do Visconde, a derrubada dessa ordem. E isso avançou madrugada dentro, a ponto que foram de madrugada acordar o Marechal Deodoro, que ele andava muito doente, né? Ele tinha até esclerose, dizem que ele mal conseguia subir no cavalo. Mas foram acordá-lo, revoltados com essa situação, e no dia seguinte, várias movimentações passaram a acontecer no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro já, na verdade pedindo uma revogação dessa ordem, pedindo que tudo fosse restaurado quanto antes. Esse movimento foi tomando uma dimensão maior do que o esperado, e começou-se também a falar que talvez fora então de proclamar a República, que já era algo que existia ali, esse interesse no meio militar e tudo mais. Dizem que o Marechal Deodoro nunca proclamou a República de fato, dizem que ele foi até incentivado a proclamar, mas ele disse que não era bem a hora. O que aconteceu é que o José do Patrocínio, vereador na época, ele levou essa notícia para a Câmara naquele mesmo dia, e numa sessão de Câmara eles publicaram uma moção, que eu tenho aqui, eu vou até ler o texto, um trechinho, que foi a moção que acabou dizendo que a República estava proclamada. Era: o povo, reunido em massa na Câmara Municipal, fez proclamar, na forma de lei ainda vigente, após a Revolução que aboliu a monarquia no Brasil, o governo republicano. Esse monte de gente que estava lá na Câmara, segundo o vereador, não chegava a 100 pessoas. E foi do meio disso tudo que a República acabou sendo proclamada sem
praticamente sem violência, né, mais uma confusão do que uma violência, e muitos acreditam que o Marechal mesmo ficou sabendo que as coisas estavam acontecendo, que para ele podia demorar um pouquinho mais. Edson não teve um único tiro, nada, 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 assim, olha, proclamamos, avisa, manda um WhatsApp lá para Dom Pedro II para fazer a mala, como é que foi? Então, houve 2 tiros, porque o ministro da Marinha, na época, ele tentou revidar esse movimento em um dos focos do movimento no Rio, tentou revidar atirando contra as tropas do Deodoro e tudo mais. Ele não acertou em ninguém, mas na defesa acertaram 2 tiros nele, mas nada que machucasse, assim, foi nada grave. Dizem que acertou o traseiro dele, mas nada que, de forma muito de raspão, assim, não foi nada complicador, nenhuma morte, nada muito sangrento. E aí avisaram Dom Pedro como? Porque estava tendo lá um movimento de 100 pessoas, a Câmara falou, olha, o povo pediu, e aí Pois é, o imperador falou, tudo bem, já estou com a mala pronta, como é que foi isso? Não, mandaram avisá-lo, o próprio Deodoro, na hora que soube que o movimento tinha tomado essas proporções e que ele seria o primeiro presidente do Brasil, ele chegou a dizer que gostaria de submeter a lista dos ministros ao imperador como um gesto de cortesia, que acabou não acontecendo, mas só no dia seguinte, dia 16, que avisaram o Dom Pedro, o Visconde de Ouro Preto, e ele optou por renunciar. Ele disse que ele renunciaria e sairia do Brasil e tudo mais, atendendo aí esse movimento. Existem muitos biógrafos hoje em dia que dizem que Dom Pedro II, na verdade, ele tinha uma alma republicana, né, pelos gestos e pela maneira como ele conduziu aí o seu reinado. Ele tinha muita simpatia pelo movimento republicano, né? Inclusive pelo que acontecia nos Estados Unidos. Ele tinha interlocutores intelectuais de todo mundo, e era algo que possivelmente ele tenha mesmo aceitado como algo natural, como um fluxo natural aí da história. E por que foi escolhido Deodoro da Fonseca? Ele estava doente, ele foi... Tem alguma razão para ele ter sido escolhido o primeiro presidente? Ele voltou da Guerra do Paraguai, né, um pouco antes, que foi aí a Guerra do Paraguai, ela teve uma importância grande para o exército brasileiro, como pela primeira vez o exército foi organizado como tal. Antes enfim, o Brasil não tinha nunca precisado de fato de um exército, foi para o Paraguai de uma maneira muito desorganizada nessa guerra. Mas ele voltou fortalecido na guerra. Ele voltou como, pela primeira vez, o Brasil tinha um exército minimamente organizado, e o Marechal Deodoro, ele voltou como a grande referência do exército. Ele era como uma pessoa muito respeitada no meio e uma autoridade dentro do exército. Então, todo esse movimento, ele acabava tendo ali as bênçãos do Deodoro. Tudo que acontecia, ele tinha que dar anuência, ele que comandava, ele que dizia, olha, não é agora, vamos esperar um pouco mais, e por tudo isso ele acabou sendo alçado aí ao grande líder e o primeiro presidente. Eu queria agradecer a entrevista do jornalista Edson Veiga, vou mostrar de novo a capa do livro, essa tal proclamação da República, aí tem todas essas curiosidades, até o adeus aqui ao imperador, mostrando aqui, ó, bye bye, imperador. Um livro repleto de curiosidades, muito divertido, que o Edson escreveu e conversou um pouquinho só sobre esses temas com a gente. Edson, muito obrigado pela entrevista. Bom feriado para você, né? Domingo feriado, mas bom feriado para você também. Eu que agradeço, bom feriado aí também, e, enfim, e votem com consciência, né? Amanhã é dia de eleição. É isso aí. E terminando a entrevista aqui com o Edson, nós vamos chamar agora o nosso historiador, o professor Ward Marx, com Aí Tem História. Vamos ver.